Estudantes, tudo bem? Planck comenta agora matemática da FUVEST 2025. Aqui na nossa rádio do Colégio Planck, professora Giovana, boa tarde, Boa seja tarde, bem-vinda. professor. Professor Samuel, seja muito bem-vindo Boa tarde. sempre. Estamos aqui para dar uma devolutiva para o nosso estudante, né? Para o nosso treineiro, para os pais, para quem acompanha o vestibular e quer entender a dificuldade, né? Como foi a matemática da FUVEST 2025? Professora Giovana, vamos começar? Vamos começar. Tá? Nós estamos na prova V1, né? Certo, professor. Então, questão 16, a primeira análise aqui. Certo, professor. A questão 16, nós já vimos modelos similares em várias outras provas, né? Exato. O estudante que vem se preparando para o vestibular provavelmente bateu o olho na imagem e falou: é tangente. É uma questão clássica de tangente. Inclinação, né? É a função mais adequada, né? Exatamente. Escadas. Exatamente, professor. A FUVEST deu uma forma de dificultar um pouquinho a vida do estudante, porque aí nós temos uma rampa que é composta por 2 segmentos, e o enunciado queria saber se essa rampa estava adequada ou não, né? E para estar adequada, os 2 segmentos da rampa, as duas partes dessa rampa, tinham que estar de acordo com a norma. Essa norma foi descrita na tabela, então exige do aluno também a leitura e a interpretação da tabela. Perfeito. Num primeiro momento, o estudante pode olhar para o primeiro trecho da rampa, né? Eles foram bonzinhos, nos mostraram onde está o comprimento e a altura, ou seja, os catetos do triângulo retângulo. Ele já separou o triângulo para a gente, Já né? separou o triângulo, então há aí uma bondade da FUVEST nesse sentido, né? E aí, separou a informação por tópicos. Então, no primeiro tópico, foi dito que o primeiro segmento possui a projeção horizontal de 10 metros e a inclinação de 6%. Então, nós temos o C, comprimento, que vale 10 metros, e a inclinação de 6%. Com isso, é possível calcular a altura. Quando nós fazemos esse cálculo da altura, que deu 0,6 metros, a gente tem que voltar ali para a tabela, professor. Certo. Na tabela, 0,6 metros se encontra na última linha, na terceira linha da tabela, certo? Ali à esquerda, na terceira linha. Certo. E a porcentagem da inclinação admissível estaria entre 6,25 e 8,33. Só que no item foi dada a inclinação de 6%. Então, a gente vê que esse primeiro segmento está em desacordo com a norma. Com isso, eu já fui lá dar uma olhadinha nas alternativas para ver se a gente conseguiria responder a questão sem falar do segundo segmento, certo? Então, eu li a alternativa A e vi o seguinte: a rampa não está adequada, pois os 2 segmentos não estão de acordo com a norma. Ainda não dá para excluir, porque a gente não sabe se o segundo está em acordo ou desacordo. A B diz que a rampa está adequada, a B já está fora. Pois os 2 segmentos estão de acordo. A B já não pode ser porque nós temos um segmento em desacordo. Na C, ele diz que a rampa não está adequada, pois o primeiro segmento não está de acordo com a norma. Ela é possível, a C, inclusive, é correta. Uhum. A D diz que não está adequada, pois o segundo não está com a norma. A D a gente também já pode excluir. E a E é uma alternativa que nós poderíamos excluir sem qualquer conta, porque diz o seguinte: a rampa está adequada, pois, apesar de o segundo segmento não estar de acordo com a norma, o primeiro está. Não tem como a rampa estar adequada com algum segmento em desacordo com a norma. Aí é a né? interpretação de Aí texto, é a né? Do interpretação de começo aqui da texto. questão, né? Exatamente. Então, aí já poderia ser excluída. Perfeito. E aí, como eu havia mencionado, estávamos entre A e C, e ao fazer a conta no segundo segmento, que foi nos dada a projeção horizontal, que é de 7 metros, e o desnível de 5 metros, que é a altura, né? Certo. Então, faremos 0,5 dividido por 7 vezes 100, como a própria questão descreveu ali no corpo do texto, e aí nós encontraríamos a porcentagem de 7,14%. Então, 7,14% se encontra ali na terceira linha da tabela, e a altura também está entre 0 e 0,8.
Então, o segundo segmento da rampa está de acordo com a norma, né? Então, ficaríamos com a alternativa C. Certo, Perfeito. professores? Perfeito. Legal. Questão de trigonometria e interpretação Sim. de texto, né? Sim, Sim, com trigonometria, certeza. interpretação de Com texto um e interpretação de tabela também. Com enfoque na interpretação, né? Sim. Com certeza. O cálculo É. matemático ali é simples, é básico. O mais preponderante nessa questão é a interpretação. Exato, acho que um bom complemento. Não bastava saber fazer a conta, era preciso olhar na Ler a tabela e ver se estava de acordo com a porcentagem, a altura encontrada, né? Perfeito, professora. certeza. Vamos ver a 17? Sim, Questão 17 tem um mapa aqui, Rua da Consolação, exato. faixas de pedestre. Confesso que quando eu vi a figura, eu falei, nossa, é Teorema dos Cossenos. Ah, existe uma parecida É. com Lei dos Uma Cossenos. que foi na VUNESP. Mas aí Exatamente. começou a colocar as coordenadas, já dá uma cheiradinha de geometria analítica, né? E o pedido nessa questão é a diferença, né? A distância em metros que essa pessoa deixaria de percorrer se tivesse optado por fazer a travessia pela faixa de pedestre que liga OC. Se não me engano, primeiro o pedestre faria OB até BC e depois o comparativo com OC. Achei até interessante, porque ela envolve a desigualdade triangular, né? De você saber que um lado é menor que a soma dos outros dois, né? A diferença de caminho, né? Sim, E ao mesmo tempo que envolve a desigualdade triangular, o aluno que acabou não lembrando disso, resolveu por geometria analítica ali com distância entre dois pontos e fez a comparação, né? Um outro cuidado que a banca tomou foi de não deixar a distância exata, né? Então, nas alternativas a gente tem intervalos, né? Entre 5 e 8, entre 8 e 11. E as distâncias davam números irracionais, né? O aluno tinha que pegar um intervalo, né, de variação. Exatamente, professor. Uma distância era raiz de 394. Então, a gente vai usar uma aproximação, né? Quase Exatamente. 20. Entre 19 e 20, né? Perfeito. A outra, vai jogando com isso, né? 905. Aí a gente vai aproximar para 30. O que causa também uma certa... o aluno tem que tomar cuidado com a aproximação, né? Porque são raízes assim que não são tão triviais você chegar. Então, você tem que chegar de uma forma aproximada, ali, com uma certa precisão para... Eu diria que o nosso estudante está extremamente habituado com isso. Com certeza. Não sabemos, assim, nível Brasil, mas o nosso estudante deve ter passado por isso sem dificuldade nenhuma. Com certeza. Essa parte da aproximação ou da distância entre dois pontos foi bem tranquilo para eles. Perfeito. Tá? Então, o aluno tinha que achar as 3 distâncias, né? Isso. E comparar a distância pegando 2 faixas de pedestre em relação a uma, né? Isso. E aí fazer a diferença entre elas. Interessante. Então, quanto ele deixaria de andar. O percurso mais curto e quão mais curto. Se eu não estou enganada, acho que deu 7 metros e pouco. 7 metros, 5,4, né? Que fica na letra C, novamente, entre 5 e 8. Perfeito. Então, a gente olhando aqui um panorama geral, 2 questões com textos, né? 2 interpretação. questões, assim como a prova, né, professor? Exatamente. Uma prova em que a característica principal foi textos longos. A gente está percebendo uma mudança de enfoque aqui, né? Uma tendência, né? Uma tendência. Professor Samuel, o senhor vai analisar quais questões? Eu queria começar pela questão 69. 69, vamos lá. Prova V1, estudantes. Questão 69. Chegamos aqui, uma questão bem técnica, né? Uma questão bem técnica. Essa eu diria que ainda está assim, no perfil tradicional da FUVEST. Né? Verdade. Texto curto, uma pergunta direta, né? E eles gostam de dar uma equação, pedir o gráfico, dar o gráfico, pedir a equação, é meio que tradicional. E na véspera da prova, uma aula antes, eu passei uma questão da FUVEST que colocava módulo numa exponencial. 1 menos 2 elevado a menos módulo de x. Vocês devem lembrar, uma questão... Sim. Ele só trocou a função, colocou de módulo exponencial e era para o aluno achar qual é o gráfico correspondente, né? Então, essa é uma questão tradicional. Sim. Né?
O detalhe é que, como ele colocou ali o módulo naquela parte ali, que é como se fosse uma função quadrática, e existe uma parte da variável fora do módulo, não dá para ele aplicar aquela regra tradicional, que é o rebatimento, né, rebater a parte negativa. Não dá para ele também pensar na translação Eu brinco com os vertical, alunos que é uma solução né? geométrica, né? Não dá para ele pensar na inversão. Então, ele teria prioritariamente que analisar o sinal da função quadrática aqui. Uhum. Pegar a função quadrática, perceber as raízes ali, que são ali... Acho que era menos menos 6 6 e e 1, né, menos professor? 6 e 1. E aí analisar os intervalos para um intervalo positivo e para um intervalo negativo. Confesso que sempre eu falo para o aluno, olha o F de 0. Sim. Isso, O detalhe é uma tenta, ótima dica. Vai, dá uma olhadinha Com para a ver se... F de Exatamente. 0, nós já É. poderíamos excluir, Então, acho que a F 3 de alternativas. 0 era 12, né? Não Isso. pode A, B ainda. Não, é que acho que tá aproximado, né? A gente Mas fica tá ali. meio Ah, aqui, não, ó. tá baixo, Tá desculpa. baixo, ó. Eu que tô olhando no lugar. A A já tá fora. A tá fora, a B a pode B ser, pode ser. a C tá fora, a D tá fora. Exato. Então, olha só, gente. Praticamente, você Ficamos já- entre duas. Você fica entre duas, Você só fica com entre F de duas. 0. Exato. E o detalhe bem interessante também é que se você pegar o intervalo positivo da função quadrática, dá uma subidinha ali. Subo. Se você pegar o intervalo positivo da função quadrática, o 5x vai cancelar com menos 5x e o menos 6 com mais 6. Fica x ao Uhum. Vai quadrado. ficar x ao quadrado, que é uma função ultra mega Eu tradicional. falo que é a curva do ovo, né? É a curva do ovo. Entendeu? Então, exigir um pouco de destreza e percepção nesse sentido. É Não uma tem que questão... fazer a questão inteira, né? Não. É uma questão que, ao mesmo tempo, é exigente, mas se o aluno treinou ali, ele entendeu o beabá de módulo, básico, fundamental de módulo, ele consegue fazer, ele consegue perceber. Sua fala foi perfeita, professor, porque é isso que eu ia discutir com o senhor agora. O aluno que fez as aulas e as tarefas de funções modulares, quando ele bate o olho e fica ali entre a alternativa B e a alternativa E, Sim. ele percebe, inclusive, a concavidade. A concavidade é diferente. Mas sabe o que eu faria, Inclusive, isso que o professor? Humberto falou é fundamental. Teve um aluno que falou para mim, professor, eu olhei os pontos do gráfico e Então, resolvi a questão. Gente, a gente ficou entre duas só sabendo F de 0. Exato. Mas agora, dá uma olhada. Se eu calcular o F de 5, se for positivo é letra B. Se for negativo é letra E. Exato. Né? Uhum. Então, o F Exatamente. de 5 já determinava, né? Exatamente. É. Então, essas dicas eu passei para o aluno. Às Não, vezes não com precisa certeza. fazer a função inteira, Sim. né? É Até- lógico até- que em sala de aula nós resolveremos isso para o estudante ver como fica Eu a faço assim, resolução gente, completa. vou resolver academicamente. Perfeito. Agora eu vou resolver É. vestibularmente, né? Vamos otimizar o tempo. Vamos otimizar. Porque é uma Mas é prova, uma questão, particularmente eu gostei dessa questão. Sim. Eu acho que ela está naquele modelo tradicional, sem Modelo muita tradicional. interpretação, exige ali conhecimento matemático, vamos dizer. Perfeito. Professor, qual a próxima sua? Eu quero a 70. Questão 70, já está próximo aqui. Isso. Essa questão de PA aqui. A 70 é uma questão de PA, e nós sabemos que PA e PG são assuntos tradicionais na prova da FUVEST. Só que essa questão, ela tem uma peculiaridade que ela oferece uma dificuldade diferente para o aluno, né? Primeiro que ela é praticamente literal, né? Então, quer dizer, o aluno que está acostumado ali a calcular um termo distante, calcular uma soma dos termos, calcular uma razão, calcular... Uma soma aplicar infinita. uma soma infinita, não é Não assim. teve. Isso aqui é uma questão literal. Então, ela está mais para o lado interpretativo do que para o lado... É acadêmica, assim, né? matemático, Ela não acadêmica. tem uma situação prática Não tem. Não. comparada aqui. E a percepção aqui, ela é bem assim, peculiar, bem única. O que o aluno tem que perceber? Primeiro que a N é uma PA, né? E aí ele comenta que a sequência BN, né, a princípio ele comenta lá em cima que não é uma PA, comenta que o N é maior que 0, um número natural, que é um procedimento padrão, porque o N identifica a posição. Depois ele dá um exemplo, coloca um AN aqui, né, 1, 3, 5, que é uma PA de razão 2, coloca o BN como 0, 1, 4, que não é uma PA, né? Então,
até ali não dá para o aluno perceber o que ele tem que fazer. O detalhe é esse. Aí, a questão começa aqui. Com base em tais afirmações, os valores de A1 e R foram escolhidos, quer dizer, ele está praticamente propondo para o aluno que o aluno escolha, de forma que BN também seja uma PA. Aí é que ele faz o questionamento dele, né? Então, BN tem que ser uma PA. É aí que é o ponto de partida da questão. É. E isso leva a uma percepção, assim, bem peculiar. Se o aluno observar, BN mais 1 é o termo sucessor do BN. Então, passando BN para a esquerda, você vai ter que BN mais 1 menos BN é igual a N. Só que se você quer que BN seja uma PA, então BN mais 1 menos BN é a razão dessa PA. Então, você chega que a N é igual à razão dessa PA. Exato. Mas se a N, que é uma sequência, é igual a um valor constante, então a sequência N é constante. É uma PA constante. Né? Você pode avaliar dessa maneira, uma PA constante. Como que uma sequência vai ser igual a um valor único, então essa sequência tem todos os valores iguais àquele valor constante. A partir daí, você poderia imaginar, você poderia já perceber que para acontecer isso, todos os termos da sequência têm que ser igual à razão, ou você até imaginar uma PA aleatória. Por exemplo, vou pensar que a PA AN, como eu sei que ela é igual à razão, ela é 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 5, 5, 5, 5. E aí você jogando a equação, você ia perceber que BN, em todos os casos, vai dar uma PA. Ou seja, a única alternativa que satisfaz essa situação é o primeiro termo ser igual à razão, A própria razão. da sequência BN. Perfeito, professor. Análise E assim, bacana. é uma questão que... É difícil. É difícil. Acho que a Giovana achou mais difícil da prova, né, Giovana? Essa eu achei mais difícil. O nível de percepção dela é bem complexo. Tenho feedback de alguns alunos que chegaram nessa parte, que a razão é igual a N. O AN. E aí faltou um pouquinho para terminar a questão. E aí? Eu sei que a razão tem que ser igual a N, mas eu não tenho a N nas alternativas. E aí, quando eu comento, gente, mas a razão precisa ser uma constante. Sim. E a N é uma variável, não pode variar. E eles, por isso. E Então, aqui, faltou esse finalzinho. E aqui tem um pequeno distratorzinho. Qual que é o distrator? É assim, como ele falou ali, escolhidos, né, os valores A1 e AR foram escolhidos. Então, vamos pensar que o aluno, tá bom, então eu vou escolher e vou jogar na expressão acima para ver o que acontece. Se ele escolher o valor de A1 igual a R, vai dar certo. Legal. Se ele escolher um valor de A1 diferente de AR, não vai dar certo. Então, ele vai se perder no meio da questão. Eu encaro isso como um distrator. Entendeu? Porque ele não tem nenhuma percepção. Quando ele coloca aqui, escolhidos de forma que não tem nenhuma dica para isso. Então, ele teria que manipular a parte inicial, porque leva a questão a um nível difícil. E é bem difícil da gente escolher A1 e R iguais, né? Exatamente. A gente normalmente põe primeiro termo diferente da razão. Exatamente. Perfeito, professores. Eu acho que poderia ser uma questão mais criativa. Podia entendeu? ter gasto Mais ela com uma abrangente. outra, Podia mais, colocar uma questão menos teórica, assim, né? Sim. Sim. Ou até aquelas que a gente já conhece, que envolvem, por exemplo, PA e PG com alguma outra coisa. PA com geometria, PG com... Mas física tem espacial, tantas situações gosto muito práticas, de né? PG com Geometria. geometria plana. geometria plana. As áreas, a soma das infinitas áreas. Tudo bem que seria um pouquinho batido, mas ainda assim Sim. mais interessante do que essa, muito teórica. É, né? porque Muito formal. eu acho que muita gente que estudou PA e PG bastante errou a questão. Não. Na hora Né? que... Sim. Enfim. Professora Giovana, você quer analisar aquela de analítica, lembra que você comentou aqui Quero, antes? professor. Temos Circunferência. uma de circunferências, é a 77, tá aí Clássico, pertinho. né? FUVEST, se for reunir todas as questões de circunferência e reta, dá uma listinha Dá uma de 30 listona. exercícios, né? E questões Exato. difíceis, historicamente, já tiveram. Sim, Sim. nossa. Questões difíceis que o aluno tinha que saber circunferência Questões trabalhosas. para saber se pulava ou fazia, né? Sim. Sim. Trabalhosas. Professora Giovana, por favor. Então, essa questão 77 é um modelinho um pouco mais clássico da FUVEST. Mais clássico. E aí, por incrível que pareça, a gente vai falar isso da minoria das questões, né? Acho que nós temos 2, 3 num modelo FUVEST, pensando na FUVEST provas mais antigas. O enunciado mais curto, identifico o que ele pediu e vou para o cálculo. Essa é uma delas. Então, ela diz que é correto afirmar que as equações representam. E aí, em todas as alternativas, nós já temos 2 circunferências.
o aluno olha a equação e vai completar quadrados para descobrir o centro e o raio da circunferência. E a FUVEST não exigiu muito do aluno, né, no sentido de completar quadrados aí. São duas equações São simples, né? exatamente. Um aluno treinado até poderia perceber o centro e o raio ali de cabeça, né? O centro da primeira ficou 2 e 0 e o raio 1, e o da segunda trocou. Aí ficou 0 e 2 e raio 1 também. Então, até nisso, houve uma facilidade, porque o raio é o mesmo para as duas circunferências, né? E aí, vem a parte de comparar essas circunferências. Então, o aluno poderia desenhar. Se tivesse com pressa, poderia só pensar, talvez, na distância entre os centros, porque ali a gente vê o seguinte, né? Se nós formos ler algumas das alternativas, duas circunferências com raio de mesma medida e que se interceptam em 2 pontos. O que eu penso? É trabalhoso ver intersecção entre duas circunferências. Vou segurar essa. B. Duas circunferências com raio de medidas diferentes e que se interceptam em 2 pontos. Essa já está fora. Os raios são iguais. C. Duas circunferências que se interceptam em um único ponto. Calma, deixa para daqui a pouco. Letra D. Duas circunferências concêntricas já está fora, elas não têm o mesmo centro. E a E. Duas circunferências com centros distintos e que não se interceptam. Então, nós ficamos entre a alternativa E e a B? Não. A E e a A, professores? B. Desculpa, falei errado. A alternativa... Estamos entre a E, a última, e a primeira, né? Isso, Duas circunferências com raio de mesma medida e que Isso. se interceptam. Bom, um modo de ver a intersecção entre duas circunferências seria fazer o sisteminho, né? Aqui, nesse modelo, vale a pena desenhar, porque são circunferências com centros amigáveis e raio também. Ou, como a gente sabe que os dois raios são 1, a gente pode facilmente verificar a distância entre os centros. Porque os centros eram vértices opostos de um quadrado de lado 2, né? E aí ficou a Na diagonal diagonal. do quadrado, né? A 2 FUVEST raios de faz 2. isso, né? Sim. Porque o sistema, o aluno tinha que mexer com as equações, dava x igual a y, e trocar x igual a y numa delas para dar delta negativo. Exatamente. É mais Primeiro a gente chatinho. acha a equação da reta e depois troca. Então, não seria um bom caminho. Eu acho que seria só a terceira opção aí. A primeira, verificar a distância entre os centros. A segunda, desenhar. E aí, a terceira, o sistema. Mas é um tempo desnecessário, né? E detalhe, aquilo que a gente sempre comenta, né? Que as alternativas, junto com o enunciado, formam uma coisa única. Né? Então, às vezes o enunciado, você lê o enunciado, não tem aquela percepção. Quando você vai para as alternativas, aí aquilo parece que fecha uma lacuna, né? Junto com o texto. Acho que o que o professor quer dizer é que é legal nós lermos também as alternativas Com pouco certeza. antes de começar a resolver a questão. Porque Né? Isso já Até nos dá porque- dicas, né, professor? Até porque, por exemplo, se você ler ali, em relação ao plano cartesiano X, aí é correto afirmar que as equações representam... Uhum. Tipo, representa o quê? Hum. Você é obrigado a ir para as alternativas. Você tem que ir, Se fosse né? na Eu tenho que- FUVEST do passado, ele teria colocado em algumas alternativas outras cônicas, né? Sim, com certeza. Teria deixado ali uma elipse só para aterrorizar o estudante, Exatamente. ou uma hipérbole. E não ia usar, mas ia estar lá dentre as alternativas, Já né? assusta o estudante, É. né? E a paixão das cônicas da FUVEST é circunferência. É a circunferência, é a E queridinha. reta, né? E Ela reta. quer mexer com circunferência e reta. Elipse e hipérbole só faz mais de bilhão de anos Elipse- que não cai. Caiu uma vez, mas nem precisava saber elipse. Não Tinha que precisava. saber manipular as equações. Resolveu o Uhum. sistema. Resolver É. sistema, exatamente. Bom, professor Samuel, eu ouvi dizer que o senhor vai falar inglês aqui, é verdade? Vou... Tem a questão 78 aqui. Tem essa questão. Eu vou 78. aproveitar, Giovana, tá? A 78 está colada aqui, eu sei que o professor treinou Claro. no espelho aqui para ler a frase. Vou traduzir. Tá. Que é mais garantido. Então, aqui é uma questão interdisciplinar, né? Que a FUVEST tem insistido em colocar. Eu acho que é uma ideia bacana. Então, não sabemos se é mais de inglês, mais de matemática, se é mais de matemática. Se for de inglês, a gente roubou a gente roubou das professoras antes, né? Se o pessoal de inglês for Exato. comentar também, tá tudo certo. Um comentário se soma do cor. Sim. Dá uma amplitude construtiva aqui. Mas primeiro ele mostra um quadrinho, né, com uma equação matemática,
que a gente conhece bem, né? X mais 4 igual a 10, x igual a 10 menos 4, x igual a 6. E normalmente a gente comenta com os alunos, né? Que tudo que nós fazemos está sempre vinculado de alguma forma, por convenção, ao sistema decimal, né? Sistema decimal, algarismos significativos e tal. E aí vem o textinho em inglês, no qual ele coloca, fazendo uma tradução aqui bem adequada, espera aí. Quando aprendemos números romanos, x era 10, agora é 6. O que está acontecendo? O que está ocorrendo? Estou entendendo, né? Tradução simultânea do professor Samuel. E aí, o que está acontecendo aqui? E aí ele aponta, né, de uma forma assim, poxa... Tem esse rapazinho. Uma certa revolta. Né, Uma certa professor, revolta, viu? o que você Peraí, está fazendo, O né? que está acontecendo aqui? Né? E aí a gente percebe que realmente o x em algarismos romanos é 10. Então, esse questionamento dele é pertinente. De acordo com o contexto matemático, com mais a indagação dele, a gente percebe, né? Ele coloca aqui, contribui para o efeito de comicidade, quer dizer, onde está aí o contexto, cômica, a parte né? cômica do exercício. Aí você percebe a certeza do aluno nesse argumento, porque o que ele falou é um argumento válido, né? O x em algarismo romano de fato é 10, né? E aí, desafiando a autoridade do professor. Inclusive, essa palavra desafiando está na forma como ele se reporta ao professor, apontando ao professor, olha, né, praticamente colocando, olha, eu não concordo com isso aí. O senhor né? ensinou no O senhor me passado que era decepcionou, 10, né? O senhor me decepcionou. Então, nós ficaríamos com a alternativa B, né? Certeza do aluno nesse argumento, desafiando a autoridade do professor. Aí o professor, não apareceu a explicação do professor, mas o professor ia ter que explicar ali o contexto para ele, né? Perfeito. Professora Giovana, quer analisar mais alguma? Professor, tinha separado também a questão 52. Tá. 52. Chegando aqui. Ah, essa daqui. Eu vi que na física também, Essa é. o professor Marconato e o professor André tiveram uma questão que tinha uma função também trigonométrica. Está à altura, né? Professor. Caiu bastante trigonometria nessa prova, inclusive em física. Caiu. Sim. Uma questão de função trigonométrica, e num primeiro momento você olha e acha nada amigável, né? Porque tem um texto longo, a FUVEST fez questão de descaracterizar a função para o que a gente está acostumado. Porque primeiro a gente está habituado a ver f de x igual a alguma coisa. Ali ela já trocou a f por s, já trocou o x por t, né? Então ali nós temos t com o tempo, temos aqui a amplitude, f frequência, k é a constante de sensibilidade à amplitude, e MT é o sinal que contém a informação. Bom, indo para a pergunta, ali no último parágrafo, diz o seguinte: quando a frequência F é multiplicada por 3, o comprimento da onda sofre alteração. Por causa dessa multiplicação, qual transformação ocorre no gráfico da função cosseno original? Aí o estudante pode se acalmar um pouco. Porque se a gente fosse trabalhar com aquela expressão, nós teríamos um pouquinho de trabalho, né? Nós teríamos um pouquinho de dificuldade. Há ali muitas variáveis, há ali muitas constantes, certo? Mas quando eu vou para a pergunta, eu vejo que a questão quer saber qual é a transformação que ocorre no gráfico. O estudante que viu função trigonométrica conosco aprendeu os 4 parâmetros, certo? E aí a gente separa de 2 em 2. Então, são 2 que fazem alterações verticais no gráfico, de translação e de ampliação ou redução, e são os outros 2 os que fazem alterações na horizontal. Então, de translação para a direita ou para a esquerda e de ampliação ou redução, né? Nós, informalmente, falamos, vai alongar o gráfico, ou vai achatar o gráfico, para o aluno ter mais facilidade de memorizar. O que a FUVEST fez foi, nas alternativas, colocar um termo mais formal, mais técnico. Haverá uma expansão vertical, uma translação horizontal ali nas outras alternativas. Expansão horizontal, contração horizontal e contração vertical. Bom, se a gente tem
uma mudança que está ocorrendo ali dentro do ângulo do cosseno, então a gente sabe que isso, além de afetar a horizontal, vai mexer com o período, certo? Exatamente. E mexendo com o período, tudo na horizontal ocorre de maneira inversa, né? Uhum. Quando a gente subtrai, vai para a direita, quando soma, vai para a esquerda, é o contrário. E ali ela vai aumentar a frequência. Então, a gente está aumentando o ângulo. Uhum. Ao invés de trabalhar com 2π FT, a gente vai trabalhar com 2π 3FT. Então, nós aumentamos o ângulo. E esse aumento do ângulo faz com que o período diminua. Então, o período diminuir faz com que a função seja achatada na horizontal. E ser achatada na horizontal é sofrer uma contração horizontal. O aluno geralmente Uma coisa. guarda a formulinha, né? O Sim. período é 2π sobre o módulo Sim. de Sim, C, né? 2π sobre o módulo de C. É. Aqui não seria necessário nem usar a fórmula. E exatamente. só saber mesmo qual é essa mudança. Os nossos estudantes do terceiro ano vão se lembrar que nós passamos ali umas 6 longas aulas falando de função trigonométrica, Sim. olhando gráficos, plotando gráficos e vendo as alterações que esses parâmetros fazem. Então, Uma coisa... pode falar. Não, pode falar. É uma questão sem contas, né? E é uma questão relativamente rápida, mas de uma seletividade grande, porque aqui você não tem como, assusta, como né? deduzir. Ou eu sei ou eu não sei. Sim. Então, Exatamente. o aluno que sabe vai responder de forma muito Não rápida. vou tirar do Até- texto a resposta, né? Não vai sair do texto e não vai sair de uma conta também. Até quando eu dou essa matéria, de vez em quando eu falo para eles, eu falo, ó, pessoal, o parâmetro M aqui, que está relacionado com o período, ele faz um efeito sanfona Uhum. na senoide, né? Na cossenoide, na função cosseno, na função seno. O efeito sanfona. Só com isso ele já ficaria entre duas, Uhum. né? Exatamente. Ele ia só verificar se está comprimindo ou se está expandindo. Exatamente. Ficaria entre a letra C Entre e a a C letra e a D. E aí, esse fator que você falou da Bem inversão, né? Que na Da horizontal inversão, é sempre o contrário. Aí se ele pensasse, espera aí, eu estou diminuindo, então... Tô aumentando, então vai diminuir. Perfeito. Né? Professores, mais algum comentário Não, dessa pra mim, questão? acho que tá- Dessa ok? questão só. Professores, eu queria agora uma palavrinha final para os nossos estudantes. O que fazer agora, né? As primeiras fases estão terminando, né? Acho que tem algumas provas ainda com primeira fase, né? FAMEMA, FAMERP, alguma coisa, né? Mas acho que é o Unifesp, né? Mas agora é mais o foco segunda fase, não é? Sim. Giovana, o que a professora Giovana recomenda para os estudantes agora? Professor, eu recomendo resolução de exercícios, porque é o modo mais rápido de lembrar e revisitar as matérias. Eu acho que agora exercícios com foco dissertativo são fundamentais. Nós já preparamos nossas listinhas de segunda fase, né? Algumas já estão disponíveis para os nossos estudantes. E eu diria que continuar com o equilíbrio. Aquele mesmo equilíbrio pós-ENEM, entre descanso, alimentação e estudo, deve continuar. E sem perder o foco, né, professor? Porque nessa fase há uma euforia misturada com uma ansiedade. Nós já temos aprovados nas primeiras fases. O resultado da primeira fase da Unicamp já saiu. Então, nós já temos alunos que foram aprovados na primeira fase e já sabem que estão na segunda. Então, já há uma euforia. E alunos com notas altas do Enem que sabem que consegue uma bela federal, né? Exato. Então, assim, tem que ser comemorado esse resultado. É um resultado legal. Você já passou na primeira fase. Comemora, fique feliz, depois respira e calma que ainda tem mais, né? Uma parte já foi, mas ainda há uma parte do percurso a ser completada. Professor Samuel, a sua voz, a sua experiência. Gostaria de parabenizar os alunos aí que participaram da FUVEST, inclusive parabenizar bastante os treineiros que participaram, né? Vários vieram conversar com a gente aí. E assim, continuando no treinamento, rumo à segunda fase, né? Inclusive, existe aquela ideia, nossa, a segunda fase é mais difícil. Não é. Na verdade, é praticamente a mesma coisa, só um formato diferente. Você vai escrever, muitas vezes você vai encontrar uma questão que é mais fácil do que uma questão da primeira fase. Então, é continuar estudando com questões dissertativas,
nós vamos trabalhar essa semana em questões dissertativas e tal, mantendo o foco que o treinamento é importante. Claro que você vai descansar, você vai treinar, nós estamos ainda rumo ao vestibular. E assim, perceber que quando você vê a questão, o conhecimento está em você. Você precisa ter calma, tranquilidade para procurar aquilo em você, porque a sua base está, o seu alicerce está sólido, né? Só precisamos manter o foco. Estamos aí disponível para você tirar qualquer dúvida. E essa semana vamos com força total para a segunda fase, que eu tenho certeza que todos vocês vão atingir aí as intenções aí, as principais metas aí. Perfeito. Professores, muito obrigado. E queria lembrar também, os estudantes ficam muito ansiosos com a nota de corte, né? Começa a ter aqueles especialistas aparecer de Sim. plantão. Gente, Vamos deixa falar de que- lado isso. Continue estudando, tá? Essas previsões aí, elas são muito aleatórias às vezes. Sim. Tá certo? Professores, muito obrigado, tá? E estudantes, continue seguindo a gente. Teremos mais Planck Comenta 2025, no caso da FUVEST. Até mais. Até mais, pessoal. Tchau, tchau, pessoal.